Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos aprender a localizar os números racionais na reta. Vamos considerar uma reta numérica com os pontos, com os números inteiros representados nessa reta. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E como que eu vou localizar o número 4/5 nessa reta? Então, o que eu preciso saber? Que 4/5 ele vai estar entre os números inteiros 0 e 1. Para localizar 4/5 nessa reta, eu vou dividir a unidade entre 0 e 1 em 5 partes e localizar aqui a quarta parte. Então, 4, esse pedaço aqui foi dividido em 5 partes e peguei 4 partes. Para representar já o número racional menos 1/4 está entre os números inteiros 0 e menos 1. O que eu faço? Entre 0 e menos 1, divido em 4 partes e o primeiro pedacinho vai ser o número menos 1/4. Cada ponto associado a um número é chamado de uma imagem geométrica ou simplesmente uma imagem na reta numérica. O número associado a cada ponto é chamado de abscissa nesse ponto, que nesse caso a gente está lidando com uma reta horizontal, que é a reta da abscissa. Entre dois números quaisquer existem infinitos números. E entre 0 e 1, por exemplo, tem 1/2, tem 1/3. Quanto mais a gente divide a unidade entre 0 e 1, nós vamos encontrar cada vez mais números racionais. Entre 0 e meio, haverá 1/4. Entre 0 e 1/4, há 1/8. Então, quanto mais eu divido, como se eu estivesse colocando uma lupa, vou encontrar mais números racionais. Sempre vou conseguir encontrar um número racional entre outros dois números racionais. E o que nós podemos analisar aqui na reta com os números racionais? Podemos calcular o módulo de um número. O módulo de um número é a distância desse número até o ponto zero. E o módulo de números simétricos vão ser a mesma distância. Então, o que é o módulo do número 5? O módulo do número 5 é a quantidade de unidades que há até o 5, do 0 até o 5. Então, há 5 unidades. Qual é o módulo de menos 5? Quantas unidades há entre menos 5 e 0? Há 5 unidades. Como que nós podemos escrever isso? Usando a notação matemática. Então, nós vamos colocar uma barrinha e colocar o número que eu quero calcular o módulo, qual a distância dele até o 0, e a resposta sempre vai ser positiva. Qual é o módulo de menos 5? O módulo de menos 5 vai ser 5. Tá certo? Sempre a distância vai ser positiva. O módulo, ou valor absoluto também, é uma forma da gente chamar o módulo de um número, é a distância desse número até o zero, até a origem da reta. Dois números que estão à mesma distância de origem são chamados de simétricos. Como o módulo ele sempre vai ser positivo, então quando a gente quer descobrir um número que o módulo dele é tanto, por exemplo, módulo de x, ele vai ser x, sabendo que o x vai ser maior ou igual que zero. Agora, quando o módulo de x é igual a menos x, significa que o x é negativo. O que significa isso? Vou trazer uma pergunta aqui. Se a representa um número qualquer, então menos a é positivo ou negativo? Então, vamos supor que a seja 2. Então, menos a vai ser igual a menos 2. Vamos supor que a seja menos 3. Então, menos a será menos 3.
que vai ser mais 3. Então, o que isso significa quando eu falo que se x é maior que zero, então o módulo vai ser ele mesmo, positivo. Mas se o x for negativo, vai ser menos o x. Isso vale quando os números são negativos. Quando os números são negativos, nós retiramos o negativo e esse número vai ficar positivo. Essa é uma representação para mostrar que todo módulo tem que ser uma resposta positiva, porque representa a distância do número até o zero. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima aula.